Como utilizar as redes sociais no processo de recrutamento e seleção profissional? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Ivan Vitti, que é diretor-presidente da STIR Recursos Humanos. Ivan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui com você. As redes sociais estão sendo cada vez mais utilizadas pelos headhunters nos processos de seleção? E por quê? Ok, então sim, é uma ferramenta muito efetiva para você encontrar o talento que você precisa. Quero fazer uma parte dizendo que rede social que os headhunters estão se utilizando são as redes sociais direcionadas ao segmento profissional. Então, muita gente me pergunta se eu uso Orkut, Facebook para fazer pesquisa de profissionais. Não utilizo. Eu ia te perguntar isso. Quais são as principais usadas? Na verdade, a gente tem o hábito de pesquisar no LinkedIn e no Plaxo. E eu me atenho a essas duas. E são ferramentas bastante interessantes, principalmente o LinkedIn, que é bastante estruturado. Então, se eu puder fazer uma comparação, o LinkedIn está para o mundo profissional, assim como o Facebook está para o mundo pessoal. Então você coloca lá a sua foto, coloca o seu currículo, coloca detalhes da sua carreira, coloca quais foram as pessoas que trabalharam com você e ao estruturar o seu perfil, ele mesmo já vai buscando isso, né? Então, que faculdade você cursou, ele sugere, olha, tem companheiros dessa época aqui, conhece algum? Trabalhei na empresa X, olha, tenho esses profissionais da empresa X que também estão cadastrados. E isso acaba criando um network na página que é muito útil para nós que trabalhamos em caça de talentos. Uma das coisas que acontecem é que quando você precisa encontrar um talento numa empresa, fica muito difícil contactar a pessoa via telefone. Você é barrado por secretárias e demora muito para chegar no indivíduo que muitas vezes pode estar até ocupado e não pode te receber naquele momento. Através da ferramenta, você entra no site, vê a posição do indivíduo. Então, por exemplo, eu estou procurando um diretor de engenharia. Entro no LinkedIn e coloco diretor de engenharia da empresa X. Já sai o camarada lá, né? Se eu precisar entrar em contato com ele, eu me identifico, falo, eu sou fulano de tal, da empresa tal, tem uma proposta que eu gostaria de fazer para você. Mando para ele, ele recebe privadamente no seu e-mail, né? E acaba respondendo para você bastante rápido. Então, para nós, facilitou bastante. E qual é a forma correta de utilizar esses serviços? Olha, na verdade, a gente utiliza, eu, pelo menos como caçador de talentos, eu faço o que eu te mencionei. Eu utilizo como um mecanismo de aproximação a um possível candidato a uma posição. E só isso, porque, na verdade, estabelecido o contato inicial, você tem que partir para as entrevistas presenciais e realmente ver qual é o grau de disposição desse indivíduo. Às vezes está bem na empresa que ele está trabalhando, não quer sair, tem interesse pela vaga e aí você precisa conversar com ele e fazer a aproximação. Então, na verdade, a maneira correta é, primeiro, para o contato e, segundo, de uma maneira muito confidencial, né? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados também. Não vou colocar o meu convite para uma pessoa dessa em aberto no site, onde todos os amigos deles vão ver e falar, pô, está recebendo uma proposta de trabalho, né? E na reta final do processo, a tecnologia não substitui o olho no olho. De jeito nenhum. Isso ainda é fundamental. É mais que olho no olho, né? Os processos de seleções costumam ser bastante exaustivos. Você conversa com a pessoa, você precisa saber exatamente se ela tem aptidão para aquela vaga, se os valores que ela tem para si estão em concordância com a empresa que é o seu cliente, se ela fala outro idioma, se não fala, se a experiência profissional dela está de acordo com o que você está procurando, se ela é boa em lidar com pessoas ou não. Aí você faz a parte de referências, vai falar com pessoas que gostam dela, vai falar com pessoas que não gostam dela, para ver quais são os pontos fortes e não tão fortes desse indivíduo e se ele realmente tem condições de ocupar a vaga que você está buscando. Ivan, para as corporações, qual é a vantagem de usar um serviço como esse? De headhunter baseado nas redes sociais. Olha, basicamente, nós estamos vivendo um momento muito virtuoso da economia, então existe mais vagas disponíveis do que profissionais para ocupá-las. Quando você chega nessa situação, você vai ter que ir para o mercado, começar a contratar pessoas. Vamos começar assim, é deselegante você ir procurar
um talento no seu concorrente. Então você não faz isso. Você contrata alguém para fazer. Segundo, você quer ter certeza que essa pessoa realmente preenche os requisitos daquela posição. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que eu já trabalho com ele há 8 anos, eu conheço a organização dele profundamente, conheço os valores dessa organização, conheço quem são os diretores dessa organização, sei quais são as características individuais de cada um e sei que esse cara que eu vou buscar no mercado, ele vai se adequar exatamente àquelas pessoas. Então, o candidato, quando chega para uma entrevista, a chance dele ser aprovado é muito boa, porque você já fez toda a seleção anterior, você já viu se ele se adequa àquela organização ou não, se os valores dele são congruentes, se ele está adequado e no momento oportuno para ocupar aquele espaço que está sendo oferecido. Além da adequação de valores, o Departamento de Recursos Humanos também poupa tempo nesse processo. É que quando você olha para o caçador de talentos, você imagina alguém que faça somente aproximação. Não é isso, né? Na verdade, você encontra o indivíduo e tem certeza que ele está adequado de corpo e alma àquela empresa. Então, a chance de você errar na seleção através de um caçador de talentos que seja bom, porque também, infelizmente, no nosso segmento existem profissionais que não vou dizer nem profissionais, mas empresas que acabam vendendo algo que não entregam, né? Então, eu sugiro aos nossos clientes, aos nossos candidatos que pesquisem muito. E, normalmente, você não cobra dos seus candidatos por isso, você é remunerado pela empresa que te contrata.